Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do programa Quebrando o Hábito de Ser a Personagem. Esse programa, ele provavelmente vai ter uns 4 encontros, tá? E eu tô gostando muito dele, tô gostando de estudar e tô gostando de montar as aulas porque a gente está aprofundando um pouco mais. Ele tem um frescor, né, do primeiro programa, que é o resgate da identidade. Porém, eu tenho trazido agora uma parte mais científica. No resgate da identidade, eu falava mais da mente, né, humana. Então, a mente, ela não existe fisicamente, né? Ela existe como um conceito. Aqui, nesse programa, eu tenho aprofundado um pouco mais e falado um pouco mais da estrutura cerebral. Então, falando um pouco mais da estrutura física mesmo, né? E trazendo também alguns conceitos da ciência para a gente aprofundar um pouco mais e trazer ali, principalmente para a galera que é um pouco mais cética ou que gosta das coisas mais explicadas com a linguagem da ciência, também essa linguagem, né? Porque ali também a gente começa a perceber que não é uma coisa só de achismo, é uma coisa que está sendo comprovada, tá? Então, essa primeira aula desse programa aqui, né, quebrando o hábito de ser você mesmo, quebrando o hábito de ser a personagem, a gente fez uma jornada mais científica ali, né, de como se a gente fosse um cientista mapeando ali a física da nossa realidade. A gente mergulhou também na biologia do nosso vício emocional. E o mais importante, a gente trouxe mais luz à consciência dessa personagem. Durante a semana eu falei para vocês fazerem a tarefa de observadores, né? De vocês se observarem. E aí eu quero que vocês me digam se vocês se pegaram no flagra, se vocês conseguiram perceber no meio do dia, né, uma emoção viciada surgindo, se conseguiu pela primeira vez perceber, né? Nossa, aqui tá minha personagem. Algum de vocês conseguiu perceber essa? Primeiro, algum de vocês fez o exercício para perceber essa personagem aparecendo de vez em quando? Tem que fazer o exercício, hein? Olha lá, hein? Porque assim, gente, um dos pilares mais importantes aqui do programa são as atividades. Se vocês forem perceber, eu sei, eu sempre dou exercício dentro do programa. Eu sempre, na maioria das vezes, faço induções dentro do programa, porque as induções são mecanismos para a gente treinar essa mente. Então, assim, o treino, né? Hoje eu vou falar mais disso. O treino ele vem dessa repetição. O que que é um treino? É a repetição. Se a gente não repete, não está treinando. Se você não treina, não vai mudar, tá? E aí eu também tenho ali, então tem esses exercícios que eu dou dentro do programa, tem ah, a, as induções e tem as tarefas para casa. As tarefas para casa é muito importante que vocês façam, porque é a continuidade, né? O programa ele não acontece só aqui, ele acontece também na vida de vocês, tá? Então é muito importante que vocês comecem a perceber. Pega, e aí por isso que eu também mando o resumo. O resumo também é uma maneira de vocês olharem ali depois da aula. O resumo não é feito à toa, o resumo é feito para vocês olharem durante a semana aquele resumo, né? Ah, não consegui reassistir a aula. Tudo bem. Pega pelo menos o resumo e dá uma lida, porque no resumo ele tá em bullet points ali. Rapidinho você vai pegar as coisas e relembrar a aula. E ali também tem o exercício, a tarefa de casa. Então, assim, você já vê a tarefa, fala, pô, legal. Se for necessário, bota post-it, né? Lembra lá o programa de hábitos? Tem uma das estratégias de colocar post-it. Então, coloca post-it ali para lembrar você de fazer o exercício, tá? É muito importante, senão não faz muito sentido. Eu já falei isso, vou repetir mais uma vez. Só assistir às aulas é legal, traz ali um conhecimento, já começa uma transformação, obviamente, porque eu também dou exercício aqui dentro, mas é só o primeiro passo, tá? É muito importante que vocês continuem ali fazendo os exercícios. Bom, então a verdade é que a nossa mente subconsciente, onde 85% da personagem mora, é como se fosse uma fortaleza, tá? Então vamos pensar nessa estrutura da nossa mente subconsciente como uma fortaleza. Imagina que a entrada principal dessa fortaleza é como se tivesse um segurança ali, um sentinela, extremamente inteligente e cético.
E esse guardião, esse sentinela, ele tem como principal objetivo, a principal missão dele, manter tudo como sempre foi dentro dessa estrutura. Então, hoje a gente vai falar mais desse guardião, aprender como é a linguagem dele e descobrir como é que a gente pode ir além dele, acessar essa sala de comando da nossa mente passando por esse guardião, tá? Para a gente entender como a mudança realmente acontece, primeiro a gente precisa entender a estrutura do nosso cérebro, as três estruturas do nosso cérebro. Claro que existem várias estruturas, né? Existem várias divisões, mas eu vou dividir aqui em três para facilitar essa didática e a gente entender a função específica de cada uma dessas partes nessa nossa jornada, tá? Bom, então vamos. A primeira parte é o neocórtex, tá? O cérebro, ele tem o neocórtex, que é como se fosse a parte pensante. O neocórtex é como se fosse a nossa biblioteca de informações, tá? É a sede consciente da sua mente. É onde você aprende as informações novas. É onde a lógica, o raciocínio, essas partes residem. Tudo que a gente conversou nas outras aulas, por exemplo, foi processada no neocórtex, tá? Ele, basicamente, ele vai adquirir o conhecimento. Só que o conhecimento, por si só, não muda nada. Por isso que eu friso aqui de vocês fazerem esses exercícios. Vocês estão adquirindo conhecimento no neocórtex. Ótimo, maravilhoso. Você pode ler todos os livros do mundo sobre ser pianista, por exemplo. Mas isso não torna você um pianista, torna? Não, não torna pianista. A única coisa que torna você um pianista é, ao aprender isso, colocar em prática, tá? A outra parte que a gente vai falar é o sistema límbico, o cérebro límbico, né? Esse cérebro é o que sente e faz. Esse é o nosso cérebro emocional. Ele é como se fosse a nossa farmácia química, tá? Eu gosto de chamar de farmácia porque ele tem a capacidade de resolver muitas das nossas questões. Quando você pega o conhecimento da biblioteca, lá do neocórtex, e aplica esse conhecimento, quando você tem uma experiência, é o cérebro límbico que é ativado, tá? Então, e aí o que que ele faz? A partir do momento, então, que você pegou essa informação através do neocórtex e aplica essa informação ou vive uma experiência, esse sistema límbico ele é ativado. A partir daí, ele produz um coquetel químico, que é uma emoção, tá? A experiência, ela enriquece o conhecimento com o sentimento. Tá claro isso? Então a gente tem o conhecimento, a experiência ela vai enriquecer o conhecimento com um sentimento. E aqui tá uma das chaves mais importantes que eu sempre falo. O cérebro límbico, ele não sabe a diferença de uma experiência que acontece no mundo exterior para uma experiência que acontece no seu mundo interior. Para ele, a emoção é a realidade. Se ele está sentindo, aquilo está acontecendo. Aqui a gente vai começar a ensinar o corpo quimicamente. Tudo aquilo que ele aprendeu intelectualmente, tá? E aí a gente vai para a terceira parte do cérebro, que é o cerebelo. O cerebelo é como se fosse o cérebro do ser. Ele é o centro de controle do seu subconsciente. Quando você pratica algo repetidamente, dirigir um carro, sentir medo, qualquer coisa que seja que você pratica de forma repetida, as suas vias neurais se tornam tão eficientes, tão automáticas, que o processo se move ali para o cerebelo. É aqui que ele se torna um programa. E ali, quando ele chega ali, você não precisa mais pensar para fazer. Você simplesmente é. Você simplesmente é. Você não pensa mais para fazer aquilo. Ou seja, a sua personagem, ela é um estado de ser que foi criada a partir da repetição inconsciente de pensamentos e sentimentos do seu passado. Então, o nosso trabalho é usar
esse mesmo processo, só que de forma consciente, ou seja, pegar o conhecimento, né, neocórtex, aplicar ele repetidamente através da experiência, sistema límbico, usando a auto-hipnose para isso, até que o novo estado de ser, gratidão, abundância, o amor próprio, o que quer que seja, se torne um programa automático e subconsciente no seu cerebelo. A jornada é a gente levar do pensar para o fazer até se tornar. Tá claro para vocês até aqui? Claríssimo? Ótimo. Então, a barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente é essa mente analítica, que eu chamo de fator crítico, né? E por que que ela é tão resistente? Porque ela, que é essa guardiã, que eu falei, né, que eu dei a referência de guardiã, e essa palavra é legal porque ela é a guardiã da sua personagem. Ela quer manter você nessa personagem. Uma personagem que literalmente foi cravada na sua estrutura cerebral. Ou seja, quando eu falo da mente, né, não é só uma estrutura abstrata. Ela está gravada nas suas vias neurais, na sua estrutura física. Se a sua mente já tem um programa de quem você é, ela vai fazer de tudo para você manter esse programa. Então, qualquer coisa contrária ao programa não entra. Por quê? Porque para a sua mente está funcionando. Tem um tempo já que ela criou isso daí. Ela aprendeu ao longo da sua vida, através das suas experiências, que é melhor ser dessa maneira que você é hoje, que você se tornou, para sobreviver, para viver a vida. Está funcionando, ela vai sempre te proteger. Qualquer coisa contrária, qualquer sugestão que não está equivalente à programação que você tem ali dentro, que não está equivalente a quem você é, não entra. Eu dou uma referência que é o seguinte: imagina que você tá lá no churrasco da empresa, tá todo mundo, tá super legal o churrasco, e aí o cheiro tá ótimo da carne. Quando você pega a carne, que você vai colocar na boca, alguém fala: Olha, mas essa carne é de cachorro. Nossa, na hora você vai se retrair. Fala, nossa, mas que nojo, vocês são loucos. Como assim carne de cachorro? Por quê? A sugestão estava chegando para você. A carne estava maravilhosa. Quando você soube que era de cachorro, na hora, esse guardião, o seu fator crítico, impede que essa sugestão entre. Você não conseguiria mais comer, você vai passar mal, qualquer coisa vai acontecer, mas não tem mais como entrar a sugestão. Se tiver um chinês do seu lado, ele vai falar, tá bom, e vai comer a carne igual. Nós somos seres humanos iguais. Qual é a diferença? A programação que existe aqui. Então, a programação dele faz com que, quando essa informação chegue, o guardião fale: tá tudo certo, essa informação pode entrar, não tem problema nenhum. Tá equivalente com quem a gente é, tá equivalente com a nossa personagem. Então, aqui a gente percebe que a gente fica refém dessa programação que a gente criou, dessa personagem que a gente criou, tá? Só que existe uma coisa que a ciência chama de neuroplasticidade. O seu cérebro ele não é uma estrutura física, ele é plástico, ele é moldável, né? Ele se reorganiza o tempo inteiro com base no que você pensa, sente e faz. E a regra fundamental da neuroplasticidade, que foi resumida pelo cientista Donald Hebb, que é a lei de Hebb, ela fala o seguinte: neurônios que disparam juntos conectam-se. Ou também usam muito a frase neurônios que disparam juntos permanecem juntos, né? Pensa o seguinte: cada vez que você tem um pensamento, eu não sou capaz. Vamos pegar. Você pensou lá, eu não sou capaz. Você ativa um conjunto de neurônios, tá? Então, todas as vezes. Pega aí um pensamento que você tem muito sobre você. Pega esse pensamento. Toda vez que você tem esse pensamento, você ativa uma rede de neurônios, tá? Se na sequência desse pensamento você sente uma emoção de insegurança, por exemplo, você ativa outro conjunto, tá? Se você faz isso repetidamente, o tempo inteiro você está pensando de uma maneira e sentindo de uma maneira,
Esses dois conjuntos de neurônios, eles disparam juntos. Eles disparam juntos tantas vezes que acabam criando uma conexão que vai se manter. Ou seja, quando você pensa, quando você pensa sobre aquilo, você já está sentindo. Ou quando você sente aquilo, você já está pensando. Eles criam uma rede neural, um programa, entende? De pensar e sentir. Tá super associado. Se você pensa o tempo inteiro que você é daquela maneira, você já está se sentindo daquela maneira, porque aquilo se repetiu tantas vezes que criou essa conexão. E vice-versa. Se você se sentiu de determinada maneira, se sentiu insegura em alguma coisa, você já está pensando: poxa, eu não sou capaz. Cria essa rede neural. A sua personagem, o que que ela é então? Ela é um conjunto de redes neurais que se tornou uma identidade neurológica. A mente analítica, ela protege toda essa rede. Olha que loucura que é o processo. É uma rede que está muito bem fabricada, que está muito bem fortalecida aí dentro de você. E para, entre aspas, piorar a situação, você tem uma guardiã dessa rede de proteção que você criou ao longo da sua vida. Porque é o conhecido, é seguro. E aí, imagina que tem toda essa estrutura dessa rede aí formada para você. Quando você tenta pensar, eu sou poderoso, eu sou poderosa, a sua mente analítica, o fator crítico, ele não recebe a sugestão não entra. Por quê? Não existe uma rede neural forte o suficiente para manter esse pensamento. E principalmente o sentimento. É um território totalmente desconhecido. E muitas vezes o que é desconhecido é perigoso para nossa mente. Ou seja, a sugestão nem entra. O que dirá chegar ao ponto da gente sentir. Se você nem entra que você se sente poderosa, imagina que você vai se sentir poderosa. Não vai. Tá conseguindo nem mandar a sugestão? E aí, ferrou então, né? Já tá programado, não tem como, já era, ferrou, não tem como mais resolver a situação. Não, calma, porque tem como resolver, tá? Para criar uma nova realidade, para criar a identidade que a gente deseja, a gente vai usar justamente a neuroplasticidade ao nosso favor. A gente precisa começar a disparar e conectar novos neurônios. E, ao mesmo tempo, parar de usar os antigos. E aí a regra se inverte, né? Neurônios que não disparam mais juntos não vão se conectar mais, tá? Basicamente é isso. O que a gente vai fazer é começar a cortar, podar essas conexões neurais da sua personagem e cultivar uma nova conexão, um novo jardim neural, que é da identidade. Lembra, do caminho de grama que no programa de hábitos eu desenhei, eu mostrei lá uma foto do caminho de gramas, né? É exatamente aquilo ali, tá? Bom, tá claro para vocês até aqui? Claríssimo? Maravilha. É, eu acho que é legal trazer essas visualizações de como funciona na estrutura cerebral, porque vai ficando mais firme ainda da gente entender e, pô, se você entende bem aquilo, você tem que colocar em prática, né? Porque você vai entender que essa neuroplasticidade, essa repetição é que vai fazer você mudar. Por isso que, mais uma vez, se você não faz os exercícios, se você não mantém uma repetição, vai ficar mais longo o caminho, vai ficar mais difícil a transformação, tá? Então, às vezes, o que você precisa é só manter a repetição do que a gente trabalhou. É só manter a repetição. Não tá longo o trabalho, não tá difícil o trabalho, mas é só manter a repetição. Bom, então essa jornada para esse caminho desconhecido que a gente precisa fazer, né, para criar essas novas conexões, ela tem uma assinatura elétrica, tá? Eu falei isso um pouquinho na primeira aula da parte elétrica que a gente emana, né? Vamos falar então como isso se traduz em ondas cerebrais, tá? A gente tem ondas cerebrais. Uma dessas ondas são as ondas beta, tá? Nas ondas beta, a sua atenção ela está principalmente focada no mundo exterior, no seu corpo e no tempo, tá? Então, basicamente, você vai focar ali no mundo exterior, no seu corpo e no tempo.
É o estado de sobrevivência, é onde a sua atenção ela fica muito mais divergente. Ela fica focada em múltiplos estímulos, em múltiplos pontos, tá? Em beta alta, que é o estresse, essa divergência ela é tão grande que a sua energia se dissipa inteira, assim, a sua criação nesse momento ela é praticamente impossível. É o estado de simpaticotonia. Por exemplo, imagina que você está fugindo de um ladrão. Você está lá, um ladrão vem de correndo, você conseguiu fugir. Nesse momento, você consegue criar alguma coisa? Ah, eu vou desenhar uma coleção nova para mim, vou pintar um quadro, que vou ter a ideia de pintar um quadro. Não, você não tem criação mais, você não consegue mais. Ah, eu vou redigir um texto novo do contrato. Não, independente do que você faça, nesse estado, a criação é quase nula, porque você está em estado de simpaticotonia, você está alerta, tá? Luta ou fuga. Então, essa é uma das ondas cerebrais, a beta. A onda cerebral alfa é o nosso portal criativo, tá? Quando você fecha os olhos, se interioriza, a sua atenção ela se torna muito mais convergente. Você foca em um único pensamento, em uma única sensação. O mundo interior ele se torna mais real, tá? Mais presente do que o mundo exterior. Esse é um estado alfa. É um portal para o sistema operacional. É a porta de entrada para esse jardim neural que eu falei agora há pouco, tá? Estado alfa. A gente tem também o estado teta. Esse estado é um estado mais divino. Em teta, você é como se você estivesse no reino do seu subconsciente. A mente analítica, aquela parte analítica, o guardião, ele fica em silêncio nesse momento. É como se a gente calasse o guardião, é como se a gente impedisse o guardião agora de travar a gente. Nesse estado, o cérebro ele é altamente sugestionável. Uma criança, por exemplo, ela não tem esse guardião ainda. A criança ela não tem um fator crítico, né, formado. Então, quando a gente está nesse estado teta, é como se a gente estivesse no estado de ondas cerebrais de uma criança. Esse estado não distingue o que é real do que é imaginado. É aqui, nesse estado, que a gente pode plantar as sementes de novos pensamentos, novas emoções, novas crenças. É aqui que o pensamento se torna a experiência e começa a religar o cérebro. Esse é o estado de hipnose, por exemplo. Esse é o estado de hipnose que a gente entra. A nossa meta, então, na auto-hipnose é treinar a nós mesmos para que conscientemente a gente consiga se mover, ou seja, mover a nossa consciência de beta para alfa e depois para teta, onde a gente pode instalar novos programas que nós quisermos para o ser, para nossa identidade. Porém, não basta a gente só chegar no estado teta. A gente precisa chegar lá, pessoal, com clareza, com poder. E, e para isso, a gente precisa criar coerência. Um cérebro incoerente e estressado é como se fosse uma. Imagina uma orquestra desafinada. A energia ela vai para todo lado. Né? Uma orquestra você não ouve direito, você fica. Nossa, tá uma confusão. O cérebro incoerente, ele fica assim, é como se ele estivesse criando sinal elétrico fraco, não tá dissipando. Já um cérebro coerente, ele é como se fosse uma sinfonia. Os neurônios disparam em harmonia, criando um sinal muito mais ordenado, muito mais poderoso, muito mais direcionado. Quando isso acontece, o cérebro ele funciona de forma tão eficiente ali que ele começa a podar todas as conexões neurais que não estão envolvidas naquela intenção. Então preste atenção nisso. Ele silencia os circuitos da sua personagem, para que o sinal do seu novo eu, da sua identidade, possa de fato ser transmitido sem interferência. Olha o poder que tem nisso. E como é que a gente ativa essa coerência? Através do coração. Eu falei isso na aula 1 já, né? Dessa importância. Aqui a gente está aprofundando mais.
Emoções elevadas, então, como gratidão, amor, alegria, elas criam um padrão rítmico e coerente no coração que, consequentemente, envia um sinal de segurança e ordem para o cérebro. O cérebro, então, ele se rende, ele entra em alfa e teta e se torna coerente. A coerência é quando o sinal elétrico do cérebro e o sinal magnético do coração estão perfeitamente alinhados. Pegando, por exemplo, o exemplo da sinfonia, é como se eles estivessem tocando a mesma canção. É a assinatura eletromagnética mais potente que você pode transmitir para o campo das infinitas possibilidades. Tá claro? Até aqui? Claríssimo? Ótimo. Então, maravilha. A gente viu a arquitetura dos três cérebros, o princípio da neuroplasticidade, o guardião analítico, né, o fator crítico, e esse mapa das zonas cerebrais. Agora, o que a gente vai juntar, a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo isso, tá? Na prática. A prática que a gente vai fazer daqui a pouco, ela tem um único objetivo: treinar. Treinar. Eu vou puxar muito vocês para isso, porque eu acho que eu falei isso no primeiro programa. Esse clube, ele é um clube transformacional. Eu quero a transformação de vocês. Não é para ser só uma informação aqui. Então, a gente vai treinar a sua habilidade de se tornar esse observador, de acalmar essa mente analítica e de intencionalmente criar um estado de coerência. Entenda o seguinte, a gente não está nesse momento agora, hoje, na aula, tentando mudar nada. A gente não vai tentar mudar o mundo. A gente não é para vocês tentarem consertar nada. A gente vai aprender a usar as ferramentas, tá? A intenção é você se familiarizar com o seu mundo interior. Só isso. Então eu quero que vocês entrem nessa prática agora com a curiosidade de uma criança, não com a pressão de um resultado. Eu quero que você entre para estar aberto, aberta a desbravar esse lugar. Tá claro? Beleza? Então podem ficar numa posição bem confortável. Quem tiver fone de ouvido pode colocar fone. Quem tiver aí assistindo gravado, pausa aí, se organiza, né? Tira quem tiver da sala. Que muita gente assiste gravado enquanto está no trânsito, então não é o momento de fazer esse processo, tá, gente? Isso é uma coisa importante, tá? Para frisar. Tá no trânsito, tá em lugares que você não. É, tá em trânsito, né? Que você não pode entrar no estado, obviamente não faça esse processo, deixa para fazer em casa, tá? Isso é importante. Então, ainda de olhos abertos, eu quero que vocês imaginem como se tivesse uma bola aqui na cabeça de vocês. Eu quero que vocês tentem olhar para essa bola só com o globo ocular, sem virar a cabeça, só com o globo ocular, tá? Mantenha esse olhar e eu quero que vocês inspirem bem fundo, puxando o ar em seis. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai soltar em seis também. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Isso, ainda olhando lá para cima e puxando o ar em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Soltando em seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mais uma vez, inspirando em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Soltando em seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fecha os olhos e relaxa. Ótimo. Eu quero que você sinta suas pálpebras pesando, 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 pesando. E você relaxa os olhos completamente, como se eles nem pudessem mais se abrir. É como se eles agora não funcionassem mais. É como se eles tivessem relaxado tanto que eles não se abrem mais. Ótimo. Eu quero que você se imagine descendo por uma escada, ou por um elevador, ou por um escorrega, o que você preferir, o que te deixar mais confortável.
Eu vou contar de 10 até um e a cada número que eu conto, a gente vai descendo por esse local que você escolheu, entrando num estado cada vez mais profundo de relaxamento. Em 10, vai descendo. 9, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxada. 8, vai descendo mais e mais. 7. E tudo aqui vai te deixando mais relaxada, seja o som da minha voz, seja o som do ambiente externo. 6. Cada vez mais fundo você vai chegando. 5. E esse estado é natural para você. É fácil para você seguir essas instruções e entrar nesse estado. 4. Mais fundo e mais relaxado. 3. 2. 1. Você acaba de chegar no último degrau e entra numa espécie de túnel que continua descendo. Esse túnel, ele é seguro, ele é confortável para você. Você se sente bem caminhando por esse túnel. E você vai caminhando por esse túnel e quanto mais você anda, você vai descendo mais e mais. E quanto mais você desce, mais a sua mente relaxa. Mais você vai entrando nesse estado profundo de relaxamento, mais você vai acessando esse estado mais profundo da sua mente. E você vai andando, caminhando, e você vai percebendo esses estados cada vez mais profundos aí dentro. Você começa a chegar do meio para o final do túnel, você já começa a avistar uma luz e vai se aproximando dessa luz. Daqui a pouco você vai passar por essa luz e vai chegar num lugar de absoluta segurança, paz, tranquilidade. Eu vou contar de 1 até 3, e no número 3 você vai ultrapassar essa luz. Em 1, 2, 3. Você ultrapassa essa luz e se percebe num lugar que você já conhece. Um lugar que traz paz, que te traz segurança. Pode ser uma praia, pode ser uma floresta, um campo, uma casa da montanha, não importa. É o seu lugar. É um lugar, pode até ser um lugar que só existe na sua mente, não importa. É o seu lugar. É um lugar seguro para você. E eu quero que, sem pressa, você comece a construir os detalhes desse lugar. O que que você vê ao redor? Quais são as cores? A luz do sol passando entre as árvores? O azul infinito do céu ou do mar? Eu quero que você veja com detalhes esse lugar. O que que você ouve nesse lugar? É o som das ondas? Existem pássaros cantando? Ou é um som profundo e reconfortante do silêncio? O que você sente na sua pele? É uma brisa suave? É o calor do sol? A textura da areia ou da grama nos seus pés? O que que você sente? Eu quero que você deixe que esse lugar se torne real na sua mente. É como se fosse um santuário interior seu. Um lugar onde a sua mente analítica ela pode descansar. Porque aqui nada precisa ser analisado. Aqui você está em perfeita segurança. E a partir desse lugar seguro, a gente vai começar a expandir a sua consciência. Você pode se imaginar sentando ou deitando em algum lugar aí, agora. E eu quero que você traga a sua atenção para o seu corpo e tome consciência do espaço. Comece pequeno. Tome consciência do espaço entre as suas sobrancelhas, do espaço dentro do seu nariz. Tome consciência do espaço dentro da sua boca. Sinta o volume de espaço que a sua cabeça ocupa no espaço. Sinta todo o espaço. E gentilmente desça a sua atenção agora para o espaço que tem no seu pescoço
E o espaço que o seu pescoço ocupa no espaço. O espaço dentro da sua garganta. Eu quero que você sinta a vastidão de espaço que os seus ombros e os seus braços ocupam. Perceba o espaço que as suas mãos ocupam no espaço. Continue descendo e sinta o volume do espaço que todo o seu tronco ocupa. O espaço dentro do seu peito, o espaço dentro do seu abdômen. Sinta o espaço das suas pernas, o espaço que as suas pernas ocupam no espaço. Seus joelhos, seus pés. E agora sinta o espaço que o seu corpo inteiro ocupa no espaço, da cabeça aos pés. Agora a gente vai além. Eu quero que você tome consciência do espaço que cerca o seu corpo. O espaço entre o seu corpo e as paredes do seu lugar seguro. Sinta a imensidão do espaço que preenche todo o seu ambiente. Sinta o espaço que vai além desse ambiente, que preenche todo o espaço que você está. E quando você foca nesse espaço, você se torna o espaço. Você se torna pura consciência, livre de todas as limitações do corpo, livre do ambiente, do tempo. E nesse espaço de pura consciência, de vastidão, como se fosse uma pena flutuando no ar, eu quero que você guie gentilmente toda a sua atenção para um único ponto, o centro do seu peito. O seu centro de energia, o seu coração. Eu quero que você descanse a sua atenção aí. E comece a respirar como se o ar entrasse e saísse diretamente desse centro. Inspirando coerência, expirando desordem. Inspirando ordem, expirando passado. Inspirando amor, expirando raiva. Inspirando tudo de bom que você deseja e expirando tudo de ruim que você não deseja. E enquanto você respira, eu quero que você comece a invocar e cultivar a sentir a emoção da gratidão. Não só pense na gratidão, mergulhe nessa gratidão. Se você precisar de ajuda, pode lembrar de um rosto de uma pessoa que você ama incondicionalmente, ou de um animal de estimação, ou de um lugar ou de um momento. Sinta o amor que você tem por eles. Sinta o amor que você teve por esse momento. Lembre-se de um momento da sua vida de pura alegria, de pura satisfação, de uma conquista. Pode ser uma paisagem que tirou seu fôlego. E deixe essa emoção preencher o seu coração agora. Deixe essa emoção tomar conta do seu coração. Sinta o seu coração se abrindo, se expandindo, como se fosse uma flor que vai desabrochando. Sinta essa emoção gerar uma onda de calor dentro de você. Uma luz quente e dourada que se irradia no seu centro. E saindo do seu centro, preenche o seu peito. E vai descendo para o seu abdômen, subindo para a sua cabeça, viajando pelos seus braços, pelas suas pernas, preenchendo cada célula do seu corpo, cada átomo do seu corpo com a frequência da gratidão. Esse é o estado da criação. A sinfonia do seu cérebro e do seu coração tocando em perfeita harmonia. Familiari- Se familiarize com esse sentimento. Se familiarize com essa sinfonia, com essa coerência. Esse é o seu verdadeiro estado de ser. E eu quero que você agora, por um momento, sem, sem guia, sem palavras, sem nada, apenas seja agora. Permaneça nesse estado de coerência, de gratidão. Apenas deixe fluir.
nesse momento, nesse oceano de energia que você vive. Apenas sinta. Ótimo, muito bom. E mantendo essa emoção elevada, essa sensação de plenitude, eu quero que você comece muito lentamente a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo, sentindo o contato dele com a parede, com a cadeira, sentindo o contato dele com o sofá, onde quer que você esteja. De volta para o seu local, você vai sentindo, movimentando aos poucos seus pés, suas mãos, aos poucos percebendo a presença do seu estado e de você nesse lugar, tomando consciência dos sons ao seu redor. Eu vou contar de 1 até 3 e quando eu falar o número 3, você vai poder abrir os olhos, presente ao aqui e agora, mas com toda a coerência aí dentro, com toda a sinfonia tocando aí dentro. Em 1, 2, 3. Pode abrir os olhos no seu tempo e bem-vindo de volta. Isso é desacelerar as ondas cerebrais e abrir a porta para o subconsciente, para criar coerência entre o cérebro e o coração. Vocês não estão mais à mercê do estado mental, vocês estão se tornando guias da própria vida. A tarefa é vocês, inclusive a tarefa para essa semana, é vocês praticarem. A tarefa da semana é simples, eu quero que vocês peguem essa indução e façam todos os dias. Ah, é muita coisa. Não é. São 6 dias até a semana, 7 dias até a próxima aula. Então, assim, façam pratiquem essa indução. Entre nesse estado de coerência. Gente, vou falar uma coisa para vocês. A partir do momento que vocês conseguirem realizarem esse estado de coerência sozinhos, e daqui a pouco o objetivo é esse, vocês vão conseguir, o estado de criação está presente. Sair, se desconectar da personagem para criar a identidade vai ser muito mais fácil e palpável para vocês. Porque é nesse estado que a gente pode criar, tá? Então a meta de vocês é essa, é praticar todo santo dia. Não é tentar consertar algo, não é tentar ajustar algo, é só para você se familiarizar com esse estado para que o caminho até o subconsciente, né, que antes era uma trilha fechada, que antes era esse portal ali protegido por esse guardião, não tenha mais essa proteção. Seja muito mais fácil de você acessar, porque você sabe o caminho, né? E quando vocês dominarem esse caminho, a mudança de qualquer aspecto da personagem vai se tornar muito mais possível. Muito mais possível. Tá joia? Tá claro para vocês? Tá claríssimo? Como é que foi? Foi legal? Vocês conseguiram acessar esse estado? Para vocês foi tranquilo acessar esse estado? Conseguiram sentir essa coerência? Ótimo, ótimo. Então pratiquem, não deixem de praticar. Elaine, eu não vi se você fez sinal. Eu vi que o pessoal aqui fez sinal de que sim. A sua câmera não tá aberta para mim. Ótimo, abre aí. E fez sinal. Para você conseguiu fazer sentir a coerência cardíaca e mental, ótimo. Aqui, gente, tá o ouro da criação, tá? Então, pratiquem essa semana, e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Não deixem de praticar. Vou pegar no pé de vocês, hein? Vou começar a dar a fazer a criar algum sistema de punição para quem não fizer os exercícios. Tá bom? Bom, a gente se vê na terça que vem. Foi ótimo mais uma vez estar com vocês. Não deixem de praticar. Essa aula, ela tem ali uma estrutura mais robusta, né, de informação, mas ela tem muita prática. Então ela tá bem divididinha, tá?
Se for preciso, assista ela de novo. Mas lembrem-se, peguem o resumo, porque ali já explico tudo também, tá? Se conseguir assistir, ótimo. Se não conseguir, pelo menos o resumo. Mas não deixem de praticar. Tá bom? A gente se vê na terça que vem. Beijos, fiquem com Deus e tchau!